Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Numa declaração que reverberou como um trovão nos corredores do futebol mundial, Carlo Ancelotti, um dos mais laureados técnicos da história, lançou luz sobre o futebol sul-americano de uma forma jamais vista, ao exaltar o Palmeiras. Suas palavras, que poderiam soar como hipérbole, vêm de alguém que já comandou gigantes como Milan, Real Madrid e Bayern de Munique, e trazem um peso em comum. Ele não apenas reconheceu a força do time paulista, mas o colocou em um patamar raríssimo, melhor que muitos dos principais times da Europa. Nunca vi nada igual. Essa afirmação, vinda de um observador tão experiente e acostumado com o ápice do futebol europeu, não é apenas um elogio, é um atestado de qualidade que choca e instiga. Ancelotti, conhecido por sua sobriedade e análises precisas, não costuma se render a rompantes. Suas palavras sugerem uma admiração genuína por algo que ele percebeu como excepcional no time alviverde. O que teria levado o multicampeão italiano a tecer elogios tão grandiosos? Certamente, não se trata de uma análise superficial. Por trás das declarações de Ancelotti, há a percepção de uma equipe que transcende o mero talento individual, exibindo uma simbiose e uma eficácia tática que o impressionaram profundamente. É preciso contextualizar: o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, tem sido nos últimos anos uma força dominante no cenário sul-americano. Conquistou títulos importantes, demonstrou resiliência e uma capacidade notável de se reinventar, mesmo diante de desfalques ou momentos de pressão. A filosofia de jogo de Abel, muitas vezes pragmática, mas sempre eficiente, parece ter encontrado ressonância na visão de Ancelotti. A organização defensiva, a transição rápida, a intensidade física e a capacidade de decisão nos momentos cruciais são marcas registradas do Palmeiras que, ao que tudo indica, foram notadas pelo técnico italiano. A declaração de Ancelotti também serve como um holofote para o futebol brasileiro, muitas vezes subestimado em comparação com as ligas europeias. Ela sugere que, apesar das diferenças estruturais e financeiras, há no Brasil um potencial tático e técnico que pode, em certos momentos, se equiparar ou até mesmo superar o que se vê no velho continente. No entanto, a magnitude da afirmação de Ancelotti levanta questionamentos. Quais seriam esses muitos dos principais times da Europa aos quais ele se refere? O que o Palmeiras de Abel Ferreira apresenta que o distingue de potências como, por exemplo, alguns dos gigantes da Premier League, La Liga ou Série A? A resposta pode residir na consistência. Enquanto times europeus de ponta muitas vezes montam elencos galácticos com jogadores de renome, o Palmeiras, com um elenco mais modesto em termos de custo, demonstra uma coesão e um entendimento tático que rivalizam com as grandes potências. A capacidade de tirar o máximo de cada jogador e a sincronia entre setores parecem ser o grande trunfo do time. Além disso, a resiliência em jogos decisivos, a mentalidade vencedora e a capacidade de superar a adversidade são características que talvez Ancelotti tenha percebido como um diferencial. O Palmeiras não apenas joga bem, mas vence, e vence em momentos de alta pressão, o que é um atributo de grandes equipes. A fala de Ancelotti, portanto, não é apenas um elogio pontual. Ela abre um debate sobre a real força do futebol sul-americano e, em especial, do Palmeiras, no cenário global. É um convite a olhar para além dos clichês e reconhecer que a excelência não está restrita apenas aos grandes centros financeiros do futebol europeu. O impacto das palavras de Ancelotti é multifacetado. Elas não só elevam o Palmeiras a uma prateleira de elite, mas também servem como um incentivo para o futebol sul-americano. É um reconhecimento de que, com planejamento, gestão e uma filosofia de trabalho bem definida, é possível competir em altíssimo nível, mesmo sem os orçamentos estratosféricos dos clubes mais ricos da Europa. Para o Palmeiras, as palavras de Ancelotti são um endosso poderoso. Elas validam o trabalho árduo da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, a dedicação dos jogadores e a visão da diretoria. É um selo de qualidade internacional que pode atrair ainda mais olhares para o clube e seus talentos. No cenário doméstico, a declaração certamente gerará debates acalorados.
Fãs de outros clubes brasileiros podem contestar a magnitude do elogio, apontando para as particularidades do futebol local. No entanto, é inegável que Ancelotti, com sua bagagem, tem uma perspectiva única para avaliar o jogo. A figura de Abel Ferreira, inclusive, emerge com ainda mais força nesse contexto. O técnico português, por vezes criticado por seu estilo mais resultadista, vê seu trabalho reconhecido por um dos maiores nomes da profissão. Isso reforça a ideia de que a eficácia tática e a capacidade de vencer são valorizadas por quem entende profundamente de futebol. A declaração também coloca o futebol brasileiro em uma nova luz para o mercado europeu. Se um time como o Palmeiras, mesmo com as limitações inerentes ao contexto sul-americano, é capaz de impressionar Ancelotti a ponto de compará-lo com as potências europeias, isso significa que há um campo fértil para a prospecção de talentos e a observação de novas metodologias de jogo. É crucial entender que Ancelotti não está apenas elogiando o Palmeiras pela sua qualidade técnica individual, mas sim pela forma como a equipe se comporta coletivamente. A disciplina tática, a entrega dos jogadores em campo e a capacidade de superar desafios são aspectos que certamente pesaram em sua análise. A menção de que ele nunca viu nada igual é talvez a parte mais impactante da declaração. Em uma carreira que abrange décadas e múltiplos campeonatos de alto nível, essa frase denota uma surpresa e um encantamento com algo verdadeiramente excepcional que o Palmeiras tem apresentado. Essa afirmação de Ancelotti serve como um lembrete de que o futebol é um esporte global e que a excelência pode florescer em diferentes contextos. O Palmeiras, com sua trajetória recente, tem provado ser um exemplo de sucesso no futebol moderno, combinando eficiência tática, resiliência e uma cultura vencedora. A repercussão dessas palavras será sentida por muito tempo. Para os torcedores do Palmeiras, é motivo de orgulho e reafirmação. Para o futebol brasileiro, é um reconhecimento importante de sua vitalidade e potencial. E para o mundo do futebol, é um convite a prestar mais atenção ao que acontece fora dos eixos tradicionais da Europa. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, não é apenas um time forte, é, na visão de um mestre como Ancelotti, um fenômeno a ser estudado e admirado. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Carlo Ancelotti, ecoando pelos corredores do futebol internacional, não apenas reverberou como um elogio, mas abriu um inédito panorama sobre o Palmeiras e o futebol sul-americano. É um endosso que transcende a mera cordialidade, vindo de um técnico que moldou algumas das maiores dinastias do esporte, acostumado a lidar com orçamentos bilionários e elencos repletos de estrelas globais. Quando Ancelotti diz melhor que muitos dos principais times da Europa, nunca vi nada igual, ele não está apenas elogiando uma performance isolada, mas sim reconhecendo uma estrutura, uma filosofia, acima de tudo, uma capacidade de superação que ele raramente presenciou em sua vasta e vitoriosa carreira. Essa declaração não é um capricho, mas uma observação perspicaz de quem entende as entranhas do jogo, de quem viu de perto a evolução tática e técnica ao redor do mundo. O que se desenha por trás da análise de Ancelotti é a confirmação do trabalho de Abel Ferreira, um treinador que, com pragmatismo e uma inteligência tática afiada, conseguiu extrair o máximo de seu elenco. Enquanto o futebol europeu muitas vezes se apega ao brilho individual de seus astros, o Palmeiras de Abel se destaca pela sinergia coletiva, pela intensidade sem a bola e pela eficiência nas transições. A equipe alviverde demonstra uma capacidade de se adaptar a diferentes cenários de jogo, de sofrer quando preciso e de ser letal nos momentos decisivos. É essa maturidade tática e a mentalidade vencedora, forjadas em grandes decisões e sob intensa pressão, que parecem ter capturado a atenção do técnico italiano, acostumado a lidar com a pressão de finais de Champions League. Essa validação de Ancelotti chega em um momento em que o Campeonato Brasileiro de 2025 já se mostra como mais um palco para o Palmeiras reafirmar sua força. Atualmente, o clube se posiciona entre os líderes da competição, disputando as primeiras colocações com a consistência que o caracteriza nos últimos anos. A equipe, que tem demonstrado um equilíbrio notável entre defesa e ataque, com um aproveitamento impressionante fora de casa e a solidez habitual em seus domínios, mostra que a declaração do renomado técnico italiano não é um exagero.
O desempenho na Liga Nacional é um reflexo direto da organização e da intensidade que Ancelotti apontou, com o time mantendo uma regularidade invejável em um campeonato de alta competitividade e imprevisibilidade como o brasileiro. A robustez do elenco, mesmo com algumas movimentações no mercado de transferências, mantém o Palmeiras como um dos favoritos em todas as competições que disputa. A profundidade do plantel, a versatilidade de seus jogadores e a capacidade de Abel Ferreira de gerenciar os recursos disponíveis são fatores cruciais para essa manutenção de alto nível. A visão de Ancelotti reforça que o sucesso do Palmeiras não é um acaso, mas sim o resultado de um projeto bem executado, que prioriza a inteligência coletiva e a dedicação acima do estrelismo individual. Em última análise, a declaração de Carlo Ancelotti sobre o Palmeiras e o futebol sul-americano serve como um divisor de águas. Ela desafia preconceitos, abre portas para uma nova percepção do futebol praticado fora dos centros europeus e, mais importante, coroa um trabalho que tem transformado o Palmeiras em um dos clubes mais respeitados e vencedores do continente. A afirmação de que nunca vi nada igual, vinda de um nome tão imponente no futebol mundial, é um testemunho irrefutável de que o Palmeiras de Abel Ferreira não é apenas um time forte, mas um fenômeno futebolístico que transcende fronteiras e paradigmas. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.